Amém. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, o texto que nós estamos estudando repetidamente hoje com uma nova ênfase, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, leremos do versículo 1 até o versículo 11. Se você está fazendo para casa, você está lendo comigo. 1 Coríntios capítulo 15, toda essa semana. Ainda estamos no versículo 1 ao versículo 11, mas o acordo é que a gente lê o capítulo todo. É um dos capítulos mais extensos do Novo Testamento, mas também é um dos capítulos mais maravilhosos do Novo Testamento. Quem abriu aí, diga amém. Então vou pedir para que você fique de pé, para a gente fazer essa leitura juntos. Em reverência à palavra do Senhor, diz assim a palavra: Irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. E depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ainda de pé, vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela porção da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, de transformação, de libertação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo para trazer ainda essa noite convencimento do pecado e do juízo do Senhor e nos trazer a nossa mente, Pai, ao nosso coração, e no amanhã e no porvir, uma vida de transformação para a glória do Teu nome. Nos rendemos diante do Senhor e diante da Tua palavra para que o Senhor fale conosco. Por isso pedimos socorro. Como oramos aqui a oração de Josafá, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor, Pai. Estão colocados no Senhor, no Deus da nossa salvação. Então acalme o nosso coração, mas nos direcione essa noite, Pai. Pela misericórdia do Teu nome é que eu clamo. Amém. Pode se assentar. Estamos estudando 1 Coríntios capítulo 15, e os irmãos bem sabem que é um texto que eu estou tentando fazer com que ele fique vivo na sua mente do tom que ele foi escrito. Isso para mim é muito importante, porque todas as vezes que nós estamos lendo aqui, pelo menos esse trecho do versículo 1 até o versículo 11, nós acabamos por ler pouca coisa, e quando a gente usa um texto pequeno, fora do contexto que ele está inserido, a gente tem uma tendência, ou podemos cair no que a gente chama de pretexto. É quando você usa um texto fora do contexto, ele serve para que você justifique alguma coisa, ou que você aplique ele como você gostaria. E nós vamos tentar aqui trazer um pouco mais desse arcabouço de pano de fundo, para que a gente pegue essa palavra no tom correto, no ensinamento correto. Não é uma carta escrita por uma pessoa, é uma carta escrita a uma igreja, mas ela se aplica à nossa vida, e ela se aplica à nossa própria igreja. Todas as cartas que foram escritas na Bíblia, meus irmãos, tiveram um endereço, uma situação, um governante naquela época, tinha um objetivo, mas toda ela é palavra do Senhor, e como diz o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, ela é apta ao ensino. Nós aprendemos com a palavra do Senhor, ela edifica, porque Ele é a palavra,
E a palavra do Senhor é poderosa nos seus feitos. Por quê? O nosso Deus é poderoso. Mas é uma carta que foi direcionada a uma igreja que não estava muito bem. A carta tem um tom severo. Não existe no Novo Testamento uma carta com tanta exortação como 1 Coríntios. A gente vai ver um pouco em Apocalipse, na parte inicial, algumas recomendações, algumas exortações às igrejas, do próprio Cristo falando à igreja, né? Mas aqui é o apóstolo Paulo sendo iluminado pelo Espírito Santo do Senhor e dando uma série de recomendações. Eu compartilhei isso com a amada igreja, mas eu vou ler novamente para que vocês se recordem que no capítulo 16, é o último capítulo de 1 Coríntios, Paulo, ele na última saudação, antes dele dar a bênção final, no versículo 22 do capítulo 16, ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. É o tom da carta. Se alguém aqui não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Então, vamos lá? Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Imagina, se todo culto que eu terminasse, eu falasse assim: meus irmãos, se alguém aqui no nosso meio que não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Nossa, aparentemente, Paulo não conhecia esse evangelho do amor, né? Interessante. Paulo está exortando aquela igreja e esse ensino cai no nosso coração. E esse é um tom que eu gostaria que você se lembrasse da carta. Voltando ao que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O título de hoje, que nós estamos nessa caminhada como oitava igreja, é Salvos pelo Evangelho. E que evangelho é esse evangelho que Paulo está falando? Que evangelho é esse? É o evangelho das boas novas, de quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Duro ouvir isso. Mas para interpretar, nós precisamos lembrar de algumas coisas que o próprio apóstolo Paulo falou na sua carta. Quando, ainda no capítulo 13, ele fala de forma tão poética, mas não menos dura, sobre o amor de Deus, a necessidade do amor de Deus no seio da igreja. E ele fala: se não tiver amor, nada seremos. Que adianta falarmos a língua dos homens ou dos anjos? Se não tiver amor, isso não serve de nada. Um sino que não funciona, que não anuncia nada. Um perfume que não tem cheiro. O que adianta uma vida servindo a Deus se não for da vontade de Deus? Não serve para nada. A igreja de Corinto precisa amar a Deus. A nossa igreja precisa, com toda a sua força, amar a Deus. É o primeiro dos mandamentos, é o resumo do primeiro bloco dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo bloco: amar ao próximo como a ti mesmo. Um ensinamento, mas o primeiro dos 10 mandamentos também: amar a Deus acima de todas as coisas. É o que nós mais caímos, é o mais difícil de ser cumprido. Sejamos honestos conosco. Como é difícil amar a Deus acima de todas as coisas. Como é difícil amar a Deus diante de tantas ofertas e de tantas situações que estamos colocados. Como é difícil amar a Deus, sendo que usamos o poder de Deus para o nosso bel prazer. Usamos os sinais de Deus, os feitos de Deus para nos promover. Paulo exorta a igreja de Corinto, e essa exortação caiu hoje na gente. Há realmente um evangelho que salva. Mas que evangelho é esse, meus irmãos? Que evangelho é esse? Veja comigo no versículo 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Primeira coisa, Paulo fala que há uma salvação no evangelho. É o primeiro escândalo. Ao ler assim, eu nunca tinha, porque eu escuto a palavra evangelho tantas vezes, e eu vejo tantas vezes que às vezes algumas coisas passam batido.
E ao me deter nesse trecho, eu falei assim, como assim o Evangelho salva? Aprendemos que Jesus salva, não o Evangelho. Não é? E eu pergunto, quem é Jesus para você? Que Jesus que você crê? O seu Jesus é igual ao que eu creio? Personificamos a figura de Jesus Cristo? E Paulo, de alguma maneira, está querendo agora trazer o que significa Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele materializa o verdadeiro Evangelho. Ele está incluso no Evangelho. Mas a palavra Jesus, o nome Jesus, no Novo Testamento é um nome cheio de Jesus. É um nome como Tiago, como Davi e como Pedro, que onde você vai tem. Que Jesus é esse que você crê? Porque muitas vezes, quando a gente enxergamos, inclusive dentro do arraial da fé, dos protestantes, daqueles que creem, a gente não encontra uma unanimidade na fé. Porque nos colocamos acima do amor de Deus, nos colocamos e passamos a interpretar quem é Jesus através da nossa ótica. Eu compartilhei hoje pela manhã, com muita vergonha, e eu vou compartilhar hoje de novo, não está escrito no meu sermão, mas um episódio que aconteceu comigo quando eu era ainda jovem, devia ter meus 17 a 18 anos. Eu era ministro de louvor lá na 8ª igreja, lá na sede, no bairro Palmares. E eu liderava uma equipe bem jovem, a gente tinha tido um problema na igreja, e em que houve um pastor saiu com grande parte do ministério de louvor da igreja, e aí os mais novos tiveram que subir. E eu fui ascendido nessa maneira e tinha um coração, gente, de servo, amava servir ao Senhor, e a oportunidade que foi me dada de ministrar na palavra do Senhor. Através da música, a gente cantava, e eu liderava aqueles meninos, 14, 15 anos, e acabou um culto cheio de um domingo pela manhã, e lá na entrada da nossa igreja, ficava cheio de pessoas tentando passar, e eu carregando um violão, que parecia mais um caixão, aquele case de madeira, e a gente vai andando assim, né, devagarzinho, e ali esses dois jovens, eles gostavam de falar entre si em inglês, para brincar e fazer as coisas como que os adolescentes fazem. Faziam uns comentários assim do que eles estavam vendo ao redor. Naquele tempo não era todo mundo que falava inglês, então eles faziam as brincadeirinhas deles em inglês, e eu lá inserido com eles, tentando me fazer parte daquilo, até que numa dessas situações assim que a gente está embolado, tinha uma pessoa na minha frente, com um bebê no colo. Eu estava assim, na hora que o bebê vira para trás, eu faço esse ato vergonhoso, que eu fico morrendo de vergonha de contar para vocês. Eu olhei e falei assim, que menino feio. A mãe ouviu. Ela virou para mim e falou assim, mas eu amo muito. E eu com o violão, tinha ministrado naquele domingo. Não sabia o que fazer. Tinha vontade de entrar dentro daquele case, fechar e ficar ali para sempre. Meus irmãos, como a gente é divisível, né? Uma hora estamos levando o povo a adorar a Deus. Alguns minutos depois, estamos machucando pessoas. Uma mãe que ama seu filho, ouviu uma palavra desgostosa dessa. Só pela misericórdia do Senhor. Eu não sei o nome daquela mulher, não sei se aquela mulher nunca mais voltou na igreja por minha culpa, gente. Não tenho a menor ideia do desastre que foi essa situação. Eu tinha vontade de pedir perdão, mas passou. Não consigo, não sei quem é. O menino deve ser bonito hoje. Tudo isso assim. Olha, um dia eu contei essa história para minha esposa. A gente tinha casado já, e eu falei sobre isso, falando da minha vergonha, e ela fez assim, nossos filhos vão ser tudo feio. Deus vai nos castigar. Sério. E eu rindo dessa situação, porque já se passou um bom tempo disso, já estou curado, gente, já fui sarado dessa situação que eu fiz, que eu me envergonho. Mas eu falo com ela, e a gente brinca com isso lá em casa, eu falo assim, amor, Deus não é você. Mas um pouco disso que eu fiz, de tentar representar Jesus Cristo, quando estou aqui na frente, pregando a palavra do Senhor, ou ministrando, e de forma
relaxada, fazemos aquilo que é oposto do Evangelho, fazemos aquilo que é oposto, assim também fazemos, quando achamos que Deus aplicará a sua justiça como nós achamos. Personificamos Jesus Cristo e colocamos Ele de uma maneira como achamos que Ele seria, tal como o medo de Deus nos retalhar por causa de alguns pecados que nós cometemos, por burrice, por falta de temor e assim por diante. Qual o Evangelho que nós cremos? Qual é a mensagem de Jesus Cristo que nós viveremos? Ela é uma só. Uma só. Ela não deve ser mudada nenhum tio, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, nenhum tio. E ele fala novamente a mesma palavra que o apóstolo Paulo diz: se alguém alterar um tio da minha palavra, seja amaldiçoado. Deus não negocia o Evangelho. O que salva o Evangelho, o que está dentro dele. Porque o Evangelho, ele anuncia algo que João Batista anunciou, que o próprio Cristo anunciou. A mensagem de salvação foi pregada por Jesus Cristo, foi pregada por João Batista, mas foi pregada pelo profeta Joel, pelo profeta Zacarias, pelo profeta Isaías, foi pregada por Moisés, foi pregada também por Abraão, foi pregada por Jacó, por todos esses homens, inclusive aqueles que se levantaram como o apóstolo Paulo, o mesmo Evangelho: arrependam-se dos seus pecados, obedeçam a Deus e amem ao Senhor de todo o seu coração. E como que somos salvos? Através da palavra do Evangelho. E Paulo explica em seguida a ele, no versículo 3: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu vou ler de novo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a palavra do Evangelho, meus irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados. E quem diz isso são as Escrituras Sagradas. E ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E a Escritura fala sobre isso. Ele apareceu a Pedro, que é Cefas, e depois aos 12 discípulos. Depois foi visto também por mais de 500 irmãos, de uma só vez, do quais a maioria ainda vivem. Alguns já dormem. E depois foi visto também por Tiago, e mais tarde por todos os outros apóstolos. Por último, depois de todos, também foi visto por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, ele entra nesse pacote maravilhoso da graça do Senhor, e ele põe a sua vida na interpretação do Evangelho. E isso faz com que muitas coisas sejam levantadas essa noite para a nossa amada igreja. A primeira delas é que ele foi alvo dessa graça do Senhor, do verdadeiro Evangelho. A situação de quem Paulo era não impediu a transformação de quem ele haveria de ser. Mas também nos lembra que o mais zeloso dos homens pode seguir o seu próprio coração, mesmo querendo obedecer a Deus. Vamos lembrar um pouquinho da história do apóstolo Paulo. Nascido em Tarso, a segunda cidade mais importante na parte que se diz filosofia, conhecimento, intelecto. Ela duelava com Atenas, perdeu esse título da cidade do conhecimento, mas era uma cidade muito mais rica que Atenas em vias comerciais. Em Tarso havia uma grande indústria de peles de animais, o que faz muito sentido porque a família de Paulo, ela trabalhava com confecção de tendas e de artifícios com pele de animais. Uma cidade estratégica que proporcionou a Paulo recursos financeiros para bancar um estudo maravilhoso e também proporcionar uma riqueza linguística, e que meus irmãos sabem da importância da língua, uma riqueza linguística que abriu fronteiras e mais fronteiras para ele. E estava preparando o apóstolo Paulo para ser um grande homem, de grande importância, poliglota, um homem que dominava o hebraico, o grego e a língua vigente daquela região ali, que era o aramaico. Ele
tinha conhecimento do latim, a língua latina, e entre outros dialetos que circunvizinhavam ali Tarso e todas as províncias romanas e de toda Cesareia. Meus irmãos, esse é o apóstolo Paulo, um homem inteligentíssimo. Nós reconhecemos isso lendo a palavra do Senhor, mas ele mesmo, ou enxergaremos ele contando que ele estudou a palavra do Senhor aos pés de Gamaliel. Depois você dá uma lida em Atos e vê um pouquinho que Gamaliel aparece na história dando conselho para os líderes do Sinédrio. Tamanha a importância de Gamaliel. Gamaliel era o maior nome do conhecimento farisaico, a maior vamos falar, dentro das classes de doutrina do judaísmo, o farisaísmo era o mais destacado como conhecedores da palavra de Deus. E desses mais destacados, Gamaliel, um grande rabino, um grande mestre. Para você sentar aos pés de um grande mestre, você tem que sustentá-lo, fazer parte dessas ofertas que levavam essas pessoas. A família de Paulo era uma família que tinha condições financeiras, que deu condição para que Paulo deixasse um tempo e se sentasse aos pés de Gamaliel e aprendesse da fonte, um grande intérprete da palavra do Senhor, aprendesse a palavra do Senhor, fora a tradição judaica. A tradição judaica, meus irmãos, ela levava que um jovem com seus 12 anos, ela tinha que se apresentar ao templo e já decorar grandes porções das Sagradas Escrituras. Aos 16 anos, sustentar mais outras grandes porções da palavra do Senhor. Não era fácil você ler a palavra do Senhor como você tem hoje, seja no aplicativo, seja na Bíblia. Mas eles iam ao templo. Algumas pessoas liam a palavra do Senhor, não eram todos que sabiam ler, mas eles sabiam ler. Ele tinha a condição de ir lá no templo, pegar algum dos rolos e ler, e eles tinham obrigação de memorizar grandes porções e fazer também grandes feitos, como recitar e ensinar grandes porções da palavra do Senhor. Este é Paulo. Meus irmãos, Paulo, tendo esse privilégio de uma carreira tão brilhante, que ele aspirava possivelmente ser um homem com importância e poder político, o que daria para ele, inclusive, mais provisão financeira e mais influência, porque quem sustentava o Sinédrio não era apenas os dízimos e ofertas, era também os recursos que eram passados pelo acordo com Roma. Ele perseguiu aqueles que eram chamados do caminho, a saber, os cristãos. Um homem que conheceu a Bíblia tão maravilhosamente, perseguiu o verdadeiro evangelho. História como essa tem que balançar um pouco a gente, porque a gente tem que abaixar um pouco a nossa bola. Porque mesmo nós, com o conhecimento que nós temos, podemos andar fora da palavra do Senhor. Lendo a Bíblia, conhecendo, fazendo curso de teologia, que seja, e mesmo assim, andar fora do evangelho. Ele conhecia o evangelho. Ele desejava, ele tinha zelo. Para a gente entender o zelo de Paulo, ao ponto dele consentir com a morte de Estevão, um diácono, aquele que pregou a palavra do Senhor dentro do templo, falando que Jesus Cristo verdadeiramente era o Messias. Paulo, em Atos capítulo 8, lhe diz que Paulo, ele cria uma situação para que Estevão fosse julgado e morto. Ele consentiu, mas não só consentiu, ele foi um dos líderes daquele apedrejamento. Porque o zelo dele pela palavra de Deus era grande. E ele inicia essa perseguição. Paulo não é um único perseguidor, mas ele é um dos grandes expoentes daquela perseguição aos cristãos. O objetivo dele de perseguir a igreja do Senhor é zelo. E você tem que entender isso à luz da palavra do Senhor e no coração do povo judeu. Porque o coração do povo judeu era um coração desejoso pela santificação. Afinal de contas, estão sob o governo romano. Estar sob o governo romano para um judeu não era satisfatório. E como que sairia do governo romano? Como que isso mudaria? Olhando para trás, nós veríamos que a santificação entrando em Israel fazia com que o favor de Deus se voltasse para o povo. E quando o povo se santificasse, o favor de Deus voltaria para o povo, e eles seriam libertos e voltariam a reinar. Então, o que ele deveria fazer para que Israel voltasse aos os dias de glória? Santificar. E como que santificar? Tirando toda falsa doutrina. Se você ler Números do capítulo 22 até o capítulo 25, você vai ver um pouco
de algo que possivelmente estava marcado no coração do apóstolo Paulo. Lá diz que uma praga do Senhor cai sobre o arraial de Israel, ali enquanto eles estão no deserto, porque eles desobedeceram ao Senhor. Eles se uniram a mulheres moabitas, e ali, naquilo que era uma situação de constante mistura, de adultério, de prostituição constante. E a mão do Senhor pesou, e o povo do Senhor foi amaldiçoado com chagas. E aquilo estava assolando o povo de Israel, ao ponto do povo minguar. Até que um dia Finéias, um homem do Senhor, viu à porta da sua tenda um outro homem se unindo com uma mulher moabita. Ele vê ela entrando na tenda daquele homem, dentro do arraial do povo de Deus, sabedor que aquilo não era permitido, que era contrário à vontade de Deus, e o povo consentindo com essas misturas. Ele pega uma lança, enquanto aquele homem coabita com aquela mulher, ele lança aquela lança e atravessa aqueles dois, matando eles. E a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor é apaziguada, e a peste, e aquele povo é liberto da peste do Senhor. No coração do povo de Deus, obedecer a Deus traz bons tempos. Então, perseguir Estevão e levá-lo à morte, sujar as suas mãos com sangue, é buscar o zelo da casa de Deus para que o favor de Deus volte para Israel. Esse é o coração de Paulo. Mas, meus irmãos, não adianta o nosso coração. Olhando a palavra do Senhor, nós enxergamos que Paulo não estava perseguindo os cristãos por inveja. Mas a nossa intenção não é o suficiente, meus irmãos. E podemos caminhar no Evangelho, ou falando que seguimos um Evangelho, que mais tem a ver com o que nós pensamos, como queremos viver. Um perigo. Aí, em Atos capítulo 9, conta a história da conversão do apóstolo Paulo. Ele está caminhando com uma carta que ele consegue do Sinédrio, com autorização. Isso significa que ele consegue uma autorização de Roma para pegar pessoas e julgá-las dentro da lei judaica. E qual que era o destino daquela carta? Os cristãos. E o apóstolo Paulo, então, vai no sentido de Damasco com aquela carta, com o objetivo de pegar alguns cristãos que ainda não tinham fugido da primeira perseguição. Mas Jesus aparece para ele. Uma grande luz o cega, e uma voz se faz ouvir por todos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus fala com ele que ele deveria ir para uma casa. Ele ficou ali hospedado numa casa de um homem chamado Judas. Em sonho aparece para Paulo e fala: vai vir um homem que orará por você e você voltará a ver. E Paulo aguarda. Enquanto isso, Deus aparece para Ananias, que seria esse homem, e fala: Ananias, na rua direita, na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo. Só precisa entender, Saulo e Paulo são a mesma pessoa, que Deus depois muda o nome de Paulo para que fique claro essa mudança. Um nome grego, mais claro fica sendo como Paulo. Mas ele fala: você vai lá orar por ele para que ele volte a ver. E Ananias faz o que a gente fala quando Deus pede para a gente uma coisa muito difícil, né? Oh, Deus, você está brincando, né? Você está lembrado quem é esse homem? Ele tem uma carta, a gente já está sabendo dessa informação, que ele pode nos prender e nos levar à morte, assim como foi com Estevão, assim como foi com outros irmãos. E Deus fala para ele: vá, porque ele me será útil. Ele me é útil. E ele será levado para pregar para reis. E Ananias foi, encontra com o apóstolo Paulo lá, que ainda não era apóstolo. Ora por ele, ele volta a ver. E ainda naquele capítulo diz que, logo depois disso, Saulo, ele começa a ir nas sinagogas pregar a palavra do Senhor e confunde os judeus. Eu acho brilhante isso. Não falou quanto tempo. A gente sabe que o ministério do preparo para o apostolado de Paulo demorou aproximadamente 17 anos. Mas imediatamente ele foi pregar a palavra do Senhor. Correção de rota. Qual evangelho que você tem vivido e qual evangelho que você tem pregado? Melhores intenções, a mesma Bíblia, os mesmos textos.
Eu e você precisamos de um encontro com o verdadeiro evangelho. É Ele que tem poder para nos salvar. Não há nada que possamos fazer com a nossa força, meus irmãos. Não há nada que possamos fazer com o nosso conhecimento. Não há nada que a gente queira administrar segundo a nossa própria vontade para obtermos alguma graça. Porque, como o próprio apóstolo Paulo disse em Efésios, é pela graça que somos salvos. É pela graça que somos salvos, meus irmãos. E foi essa graça que alcançou o apóstolo Paulo e que chama a igreja de Corinto, que chama a nossa vida, a nossa igreja, a nos prostrarmos perante o Senhor e querer viver, entender e conhecer o verdadeiro evangelho, a saber, o evangelho de Jesus Cristo, encarnado, o Filho de Deus. Ele tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder de nos resgatar do império das trevas, porque Ele é o Filho de Deus. Esse é o nosso evangelho. Não aceite nada diferente disso, meus irmãos. Nada diferente disso. Por isso, as nossas razões podem ser até as melhores, mas só tem uma maneira de sermos salvos: por meio do evangelho verdadeiro. E Jesus Cristo tem poder para perdoar nossos pecados. Ele morreu, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O que para os homens é impossível, para Deus não é. Mas a sua transformação e o seu recomeço passará inevitavelmente, meus irmãos, por um encontro com Jesus Cristo. Não fique assustado. Não fique assustado. No currículo do apóstolo Paulo, está lá no passado dele marcado: anticristo, perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Mas depois que ele teve encontro com Jesus Cristo, ficou assim como ele mesmo descreve em Romanos 1:1, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Um encontro com o verdadeiro evangelho muda tudo. A carreira brilhante de Paulo foi deixada de lado. Para viver o verdadeiro evangelho, a gente tem que morrer. Não é fácil. Não é fácil. Ele não sabia o que aconteceria. Fica meio que óbvio, pelo tempo que ele se prepara, que Paulo foi rejeitado, ele foi ameaçado e começaram a conspirar contra a sua vida. Ele teve que fugir e ficar muito tempo escondido. Gente, um homem notável agora tem uma vida de miséria, escondido. Mas eu e você temos que lembrar: não há vida fora do evangelho. Não há vida fora do evangelho. Eu e você acordamos todos os dias porque a graça do Senhor é conosco e somos chamados a viver uma vida verdadeira e não uma vida fantasiosa ou um pseudo-evangelho recortado por nós mesmos. Agora o Paulo redimido é transformado pelo sangue de Cristo e não pelo testemunho do seu passado, mas pelo poder de Jesus Cristo. Ele prega o evangelho para aquela igreja, exortando eles que eles caminhem todos os dias naquele evangelho, sem mudar um tio daquele evangelho, a viver corajosamente, amando a Deus e não mudando o evangelho, porque a pressão era bruta sobre aquele povo e sobre aquele tempo em que não cria na ressurreição dos mortos. Crer na ressurreição de Jesus Cristo é ter tido como ignorante naquele tempo, era ter tido como um louco naquele tempo. E ele fala: crê nesse evangelho e não mude. Você, ao crer em Jesus Cristo, ao vir a uma igreja, ao ser um dizimista, pode ser taxado de doido. Quem que nunca ouviu, né? Você vai lá dar dinheiro para o pastor? Vai lá aquele bando de doido, fanático. Você já fez alguma reflexão do que você está fazendo na sua vida? Você fica lá parado, sentado, olhando para um cara falar? Pois é. Se é o evangelho de Deus, meus irmãos, não muda. Permaneça. E eu queria compartilhar brevemente 3 pontos, e será breve mesmo. E eu queria compartilhar o primeiro, que é: o evangelho transforma vidas. Você pode repetir comigo? O evangelho transforma vidas. Versículo 3 diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não transforme o evangelho para salvar aqueles que você ama. Vou repetir. Não transforme o evangelho para salvar aqueles que você ama. Não importa o motivo, não importa a intenção do seu coração. Eu sei que você não quer machucar ninguém. Eu sei que seu objetivo é agregar, mas não mude o evangelho para alcançar ninguém. Pelo contrário, somente a genuína pregação do evangelho tem poder de transformar perdidos em salvo. O poder não está na sua interlocução. O poder não está na forma como você apresenta o evangelho. O poder está em Jesus Cristo, que falou: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Ele é com a palavra dele. Se não nos colocamos acima da palavra de Deus e fantasiamos e criamos um pseudo-evangelho que é impossível de ser seguido nos dias de hoje, meus irmãos, e continuará sendo. Por isso que nós temos que morrer para nós mesmos. E por isso que palavras como a do apóstolo Paulo: quem não ama a Deus seja amaldiçoado, nos embrulha o estômago. Porque nós pensamos: mas que péssima maneira de apresentar o evangelho. Tem muitas outras maneiras melhores, não é verdade? É o que pensamos. Nós pensamos em apresentar um evangelho que conquiste as pessoas, porque essa é a mentalidade que nós temos. Nós queremos ser conquistados, nós queremos ser barganhados. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é o banho, um banho de sangue, mas o sangue daquele que não merecia derramar uma gota sequer, pelos nossos pecados, e nos salva sem merecermos. Não fiz nada para merecer esse sangue. Nada. Eu não dei nem tchau para Deus aqui. Nada. Soberbo, ignorante, machucando pessoas, usando o nome de Deus em vão. Essa é a nossa história. Perseguidor de igreja. A gente olha para trás, meus irmãos. E olhar para trás é necessário. A gente não deve andar olhando para trás. Uma hora a gente bate. Andar olhando no retrovisor. Mas olhar para trás é importante. E aprender. Paulo, ele não fala com orgulho que perseguiu a igreja do Senhor. Mas as dores e as lutas mostram o poder de Deus acima da nossa história. A história de Jesus Cristo é maior do que a sua. Muito maior do que a sua. Não importa quem você foi, não importa quem você é, Ele que tem o poder. E é o evangelho de Jesus Cristo que salva. Então, não caia nessa tentação de modificar, de mutar o evangelho, a fim de parecer mais atraente. Já escutei várias maneiras. Assim, o evangelho bem apresentado é irresistível. Mentira. Mentira. Porque é duro. Rosária Butterfield, a autora do Evangelho à Chave de Casa, ela fala: o dia que eu decidi entregar minha vida foi um dia de muitas dores. Porque apesar de estar diante da minha salvação e da indignidade da minha salvação, eu estava diante da minha morte. Porque tudo que ela fazia era contrário ao Senhor. Uma nova vida, uma nova carreira, zombaria, tudo aquilo. Meus irmãos, você acha que isso é fácil? Claro que não. Mas o evangelho tem poder para salvar. Continua orando pelo seu marido, continua orando pela sua esposa, continua orando pelo seu filho, continua apresentando o evangelho do jeito que ele é. O evangelho é para salvar o perdido, qualquer um dele. Qualquer um dele. Não há limites para o poder do evangelho. E aí eu entro no segundo ponto. O evangelho anuncia o poder e o amor de Jesus. Repita comigo. O evangelho anuncia o poder e o amor de Jesus. No próprio versículo 3, eu relembro: eu entreguei a vocês o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Que Deus é esse que tem poder para nos justificar? Que tem poder para nos fazer santos? É Jesus Cristo. Deus se encarna, se humilha, anuncia a vontade de Deus, vive a vontade de Deus, e sendo Deus, morre pelos nossos pecados, ressuscita e reina. Essa é a história do poder de Deus. Os milagres incontáveis, que apenas simbolizam um pouquinho. Meus irmãos, sinais, falar em língua como era o cotidiano da igreja de Corinto, multiplicação de pães, um coxo voltar a andar, cegos ver, tudo isso é muito bom, mas Jesus teria fracassado se o ministério dele fosse trazer apenas cura, porque ele não curou toda a humanidade.
Tudo aquilo era sinal. Sinal, a nossa vida, as bênçãos que Deus concede sobre a nossa casa, tudo isso é um sinal da graça de Deus sobre a nossa vida. E todos esses feitos e todos esses milagres que nos assustam, como um mar abrir, como um morto voltar a viver, se curva diante do Evangelho que Deus tem poder para nos resgatar da mão do diabo, daquele lugar que nós caminhávamos a passos largos. Ele tem poder para nos resgatar da mão do diabo e de nos santificar e de nos transformar dignos, não por nossos feitos, mas pelo feito da cruz. Ninguém é perdido demais para Deus. Ninguém é difícil demais para ser alcançado. Não tem um desenganado, porque Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para perdoar pecados. E por último, o Evangelho aponta a necessidade de um encontro com Jesus, o Filho de Deus. Você pode repetir? O Evangelho aponta a necessidade de um encontro com Jesus, o Filho de Deus. Certamente, pela perfeição de Deus, não há doutrina mais linda do que a do Evangelho. Se tudo se curva diante dele, nós sabemos que o Evangelho é vivido pelo próprio Cristo, e ele é a consumação do Evangelho. Da mesma sorte que você não consegue viver o Evangelho sem Jesus Cristo. Por mais que você tenha sido tocado, ou essa palavra relata algumas coisas que fazem sentido para você, que somos capazes de vivenciar um Evangelho que não é verdadeiro, genuíno. Você não consegue viver o Evangelho sem Jesus Cristo. Nós precisamos de um encontro desesperado com Jesus Cristo. Apóstolo Paulo não se convenceria do seu próprio pecado. Eu e você estaríamos perdidos, sendo que se um dia Jesus Cristo não tivesse nos chamado, não tivesse nos atraído, não tivesse chamado a nossa atenção para olhar e crer no seu amor. Mas me espanta o fato de convivermos com o Evangelho sem conhecermos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Quando a gente fala único e suficiente Salvador, gente, eu tenho que traduzir isso novamente, porque a gente está tão acostumado a falar sobre isso. Todo mundo, nós tivemos domingo passado aqui recepção de membros, através do batismo. E nós trouxemos aqui algumas famílias e elas confessaram publicamente que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida delas. E eles entregaram a vida ao senhorio de Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que eles morreram. Que agora quem deve reinar é Jesus Cristo. É Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, escravo de Deus, por mais que isso te incomode ou coce os seus ouvidos, de achar, mas que Deus é esse, que Deus tirano é esse, que possa vir na sua cabeça, que está aí contaminada pelas injustiças do mundo. Ei, Deus é santo, justo, e Ele não te tratou com a medida do seu pecado, Ele te trata de acordo com a medida da sua própria graça, e Ele é o Deus que a gente pode render graças porque a sua misericórdia dura para sempre. É um Deus do Reshed, da aliança, que mistura com a sua graça e misericórdia sobre o seu povo. É Ele que não nos trata como escravos e nos trata como filhos, e não eu que me faço fazer o direito de ser filho. A gente não faz isso, nós só somos banhados com esse amor. Foi ele nos tratou dessa maneira, não nós tratamos Deus dessa maneira. Nós nos sujeitamos, por isso que Ele fala que devemos ter um coração como criança. E Ele fala, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. O reino do céu é de quem, gente? Daquele que chega em Jesus Cristo e reconhece que precisa de ajuda, que precisa de direção, que confia a história da vida aos braços do Pai. Humildade. Para reconhecer que precisamos de ajuda para interpretar o Evangelho. Que precisamos de ajuda para viver esse Evangelho. Que precisamos de ajuda de Jesus Cristo para aprender a amar a Deus. Porque se tem uma pessoa que sabe amar, é Jesus Cristo. E Ele mostrou como que nós devemos amar. E Ele mostrou como nós devemos viver. É por isso que nós lemos a palavra do Senhor. Por isso que nós inculcamos e queremos seguir o que diz Deuteronômio capítulo 6. Inculcar a palavra do Senhor todos os dias na cabeça dos nossos filhos,
para que eles não desviem nem para a direita, nem para a esquerda, todos os dias ao levantar, porque nós precisamos do verdadeiro evangelho, e nós precisamos do amor de Jesus Cristo. Paulo diz no Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Pode projetar para mim, Bruninha? Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler todos juntos nessa versão que está na tela? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem confessa os seus pecados diante do Senhor, entrega a sua vida a Jesus Cristo, será salvo. Só isso? Queria entregar mais coisas para Deus. Mas só isso pela minha salvação? É um presente de Deus. Nós não merecíamos, mas esse é o caráter do nosso Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. É assim que Ele nos chama a vivermos. É por isso que Ele fala que, apesar de ser perseguidor, o apóstolo Paulo da igreja do Senhor, e nem ser digno de ser chamado apóstolo, pois o passado dele o condenava, ele diz: mas a graça de Deus me transformou, sou o que sou. A graça de Deus é suave e poderosa. A graça de Deus toca nas famílias, transforma lares. A graça de Deus muda uma condição de pecado para uma vida de santidade. A graça de Deus nos banha desse amor de Jesus Cristo, nos faz revelar quem Ele é. E Ele fala: é por causa dessa graça que eu não sou, e essa graça não será desperdiçada. Por isso eu pregarei o Evangelho. Ele encerra o versículo 11. Seja eu ou sejam eles, ele está falando dos apóstolos, assim pregamos e assim vocês creem. Uma oportunidade que nós temos essa noite, de você novamente confessar diante de Deus. E eu vou deixar projetado Romanos capítulo 10, o versículo 9 e versículo 10. Eu queria que você, de pé, pudesse, com sua boca novamente, confessar Jesus Cristo como Senhor em seu coração, clamar o socorro de Deus, porque Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele tem poder para te resgatar. O seu passado se curva também diante do poder de Jesus Cristo. A sua história carregada de pecado, ela é pequena demais perto do poder de Deus de transformar e fazer com que o apóstolo Paulo se tornasse o maior dos apóstolos, o segundo nome do Novo Testamento, o maior autor do Novo Testamento, aquele que fez com que a igreja tivesse doutrinas e conhecimento para poder seguir ao Senhor, e um instrumento vivo de edificação e exortação. Meus irmãos, isso tem que te encorajar. Não importa quem você é, importa quem é Jesus Cristo. E eu falo quem Ele é. Ele é Jesus Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele tem poder de te salvar. Renda-se diante do nosso Deus, meu irmão. Coloque sua família diante desse Deus. Coloque as causas impossíveis diante desse Deus, que tem poder de restauração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. E assim como Paulo falou, Senhor, foi pela graça do Senhor. E nós reconhecemos essa graça, Senhor. Reconhecemos que precisamos do Senhor,
mas essa noite confessamos em alta voz que Jesus é o nosso Senhor. E no nosso coração nós cremos, Pai, nessa verdade, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele tem poder para perdoar pecados, e Ele tem poder de restauração, Ele tem poder de nos salvar. Nos ajude, Pai, a confessar dia após dia a nossa finitude diante do Senhor, mas pregarmos com ousadia e permanecermos nesse Evangelho, Senhor, a vivermos de forma integral. Nos ajude, Pai, para que não machuquemos pessoas ao vivermos um Evangelho que leva o nome do Senhor de forma tão leviana, como eu já machuquei pessoas, Senhor. Nos dê, Senhor, temor ao Senhor e amor ao Senhor acima de todas as coisas. Nos ajude, Senhor Deus, a amar o Senhor através de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo